Alô pessoal, nesse vídeo eu vou falar sucintamente sobre diagrama fasorial das extensões de fase e linha de um QGBT trifásico. Sou Wilson Araújo, engenheiro eletricista, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, o que seria o QGBT? Quadro geral de baixa tensão é um equipamento, que ele é muito utilizado em empresas de grande porte. Lá, internamente, você encontra principalmente proteções, barramento, mas também tem instrumentos, instrumentos de medições. Então, aqui está um QGBT, Aqui está as barras, já que é trifásico, tem 3 barras e um neutro. Okay? Então, o que seriam as tensões de fase? As tensões de fase são as tensões que você mede entre as barras e o neutro. Então, por exemplo, aqui entre a barra A e o neutro, eu estou medindo a tensão V de AN. Estou representando como um fasor, V de AN. Entre a barra B e o neutro, eu tenho a tensão de fase da barra B, que seria VBN. E entre a barra C e o neutro, eu tenho a tensão da fase C. Então, as tensões de fase são V de AN, V de BN, V de CN. Okay? Ou seja, são as tensões que você mede entre as barras e o neutro. Agora, o que seriam as tensões de linha? As tensões de linha são as tensões que você mede entre as barras. Por exemplo, V de AB, eu estou medindo as tensões entre a barra A e a barra B. Então, eu estou medindo uma tensão de linha. Se eu medir entre a barra B e a barra C, eu estou medindo a tensão de linha entre a barra BC. E se eu medir entre a barra C e a barra A, eu estou medindo a tensão de linha entre essas duas barras. Okay? Então, as tensões de linhas, nesse caso aqui, seria V de AB, V de BC e V de CA. Agora, olha bem, analiticamente, se eu tiver as tensões de fase, eu consigo encontrar as tensões de linhas, através dessa expressão aqui que eu vou mostrar agora. Então, V de AB é a tensão de linha. Okay? Se eu tenho uma tensão de fase, então eu multiplico raiz de 3 por essa tensão de fase, no caso aqui esse fasor, e desloco 30 graus. VBC, quero encontrar essa tensão de linha aí, VBC. Então pego raiz de 3, multiplico agora só pela tensão fasorial da fase B, e desloco 30 graus. E a tensão de linha VCA, pego raiz de 3, multiplico agora só pela tensão da fase C, a tensão fasorial da fase C, e desloco 30 graus. Então, a representação dos fasores das tensões de fase e linha. Então, aqui eu tenho o QGBT, o QGBT trifásico. Aqui eu tenho as equações analíticas, e vou representar as tensões de fase e as tensões de linha no diagrama fasorial. Então, aqui está a referência 0 graus. Então, eu vou tomar a fase A sempre como uma referência, 0 graus. Então, V de AN, o fasor da tensão da fase A, sempre na referência 0 graus. VBN está menos 120 graus defasado de V de AN, e VCN está 120 graus defasado, adiantado, de 120 graus em relação a V de AN. Já a tensão, as tensões de linha, V de AB, ela é raiz de 3, conforme a equação aqui, raiz 3 vezes maior do que esse fasor, e está adiantado 30 graus. A tensão de linha VBC, raiz 3 vezes maior do que VBN, e está adiantado 30 graus. E VCA, esse fasor, raiz 3 vezes maior do que o fasor da fase C, e adiantado 30 graus. Então, está representado aí os fasores de fase e de linha, no diagrama fasorial. Agora, vamos um exemplo. Eu tenho um QGBT com barramento 220 e 127 volts. Ou seja, quando tiver essa especificação do QGBT, as tensões de linha sempre 220 volts e as tensões de fase 127. Ou seja, se eu dividir 220 por raiz de 3, eu obtenho 127 volts. Então está aqui o diagrama do QGBT, Então V de AN eu vou tomar sempre como uma referência, tensão da fase A, o fasor da tensão da fase A, 127, módulo 127, ângulo 0 graus. VBN da fase B, módulo 127 menos 120 graus. E VCN, módulo 127 mais 120 graus. Então aqui eu tenho a expressão para calcular as tensões de linha. Substituo, V de AN, que é 127, 0 graus. Então raiz de 3 vezes 127 dá 220. 0 mais 30 graus, 30 graus. Então encontrei V de AB. V de BC, raiz 3 vezes VBN. O fasor VBN está aqui, 127 menos 120 graus. Raiz 3 vezes 127, 220. Menos 120 mais 30, menos 90 graus. Então, encontrei VBC. E VCA, raiz 3 vezes o fasor VCN. Está aqui, 127, 120 graus. Então, raiz de 3 vezes 127, 220. 120 mais 30, 150 graus. Representando
no diagrama fasorial, né? Então aqui eu tenho um fasor da fase A, da fase B e da fase C. Eles estão defasados um em relação ao outro, 120 graus. Aqui eu tenho a tensão de linha, né? O fasor da tensão de linha, VDAB, módulo 220, ângulo 30 graus, né? Em relação ao 0 graus. VBC, 220, ângulo menos 90 graus, né? Em relação à referência aqui, 0 graus. E VCA, 220, né? Módulo 220, ângulo 150 graus em relação à referência 0 grau. Então está representado aí os fasores de tensão de fase e tensão de linha desse QGBT. Agora um QGBT, um barramento 380 220 volts, que é muito utilizado nas empresas. 380 volts são as tensões de linha, né? E 220 volts as tensões de fase. Então está aqui o QGBT, né? 380 220 volts. Tá? VDAN a gente toma como uma referência, né? 220 ângulo 0 graus. VBN 220 menos 120 graus. E VCN 220 120 graus. Então está aqui as equações, né? Substitui os fasores, né? 220 0 graus, né? Raiz 3 vezes 220, 380, 0 mais 30, 30 graus. VBC, raiz 3 vezes VBN, né? Que é 220 menos 120 graus, raiz 3 vezes 220, 380, menos 120 mais 30, menos 90 graus. E VCA, raiz 3 vezes o fasor VCN, que está aqui, ó, 220, 120 graus, raiz 3 vezes 220, 380, 120 mais 30, 150 graus. Então, eu encontrei VDAB, VDBC e VCA. Representando no diagrama fasorial, né? Então, aqui eu tenho o VDAN, que é a referência, 0 graus, VBN e VCN. Então, defasado um em relação ao outro, 120 graus. Aqui eu tenho o VDAB, né? Que é 380, ângulo 30 graus, em relação à referência 0. Aqui eu tenho o VBC, né? 380, ângulo menos 90 graus. E VCA, 380, ângulo 150 graus. Lembrando que o giro dos fasores é sempre no sentido anti-horário. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, ative as notificações, deixe seus comentários e compartilhe o vídeo. E lembre-se, invista em conhecimento sempre. Obrigado.